dar um bom dia aqui ao Dourado e os mais companheiros que representam o segmento indígena. E queria lhe parabenizar, Dourado, quando você vem a esta casa, trazendo assuntos de interesse do segmento indígena. E queria colocar aqui, Dourado, que realmente esse projeto teve muita discussão e o que a gente espera, mediante a discussão, o resultado que foi encaminhado, o maior problema que trouxe ao nosso conhecimento é que esse projeto não foi discutido com os segmentos que estão inseridos dentro dessas áreas. E por isso que chegou o momento, eu fui autor de uma emenda aprovada aqui por todos os companheiros nesta casa, de excluir toda essa área, tá certo, desse projeto de ser transformado urbano. Apenas a emenda foi pedindo ao prefeito, tá certo, só a parte que está instalada na cidade, porque nós não poderíamos prejudicar a empresa, a situação da construção daquela empresa que traz algum benefício. Então essa área, ela foi excluída por conta da emenda. O que nós esperamos e que seja preciso ser trabalhado isso, não só essa casa, mas também o segmento, é que essa emenda ainda falta ser sancionada. Ela está no período de sanção que está sobre o prefeito, mas eu quero lhe falar que o projeto, eu acredito que o prefeito sabe que o projeto veio do executivo. O projeto não partiu do legislativo, apenas o legislativo fez esse ato de defesa do projeto e nós apresentamos uma emenda que jamais poderia ser transformada essa área urbana, pelo menos sem discutir através de audiência todas essas comunidades que estariam dentro desse período de 5 quilômetros, tá certo? E aqui eu quero mais uma vez parabenizar você e também registrar aqui a presença do nosso prefeito supremo, que é o subsecretário de Ação Social com o Ribamar, também o Oliveira, companheiro do partido, né? Tá certo? Mas eu quero parabenizar não só você, mas você. A respeito da emenda, se a emenda não for sancionada, automaticamente também o projeto não vai ser sancionado, porque quando a gente coloca uma emenda, com certeza, aí o projeto morre. O projeto, a partir do momento, o projeto só vai existir se for com a emenda, porque foi votada por unanimidade aqui nesta casa, onde todos nós nos reunimos e conversamos, e Vossa Excelência foi o autor da emenda, onde nós já vimos nessa casa por 40 dias, que é o prazo. A gente vinha conversando, dialogando, discutindo, estudando a condição, e onde eu passo aqui por Dourado a cópia da emenda, onde só diz que é da entrada da Santa Rosa, do lado esquerdo, até a entrada da CE 422, que é a UP 12.5, exclusivamente a UP 12.5, onde ficar ali de fora toda a região, desde a 020, fica de fora até chegar a Santa Rosa, toda a região que tem a demarcação. Vocês, toda a região onde lá vocês estão também, ali na região dos Cacos, na região do Tamacão, né, que chama aquela região ali todinha, Lameirão, né, aquela região todinha, com essa emenda, aquela região toda fica fora. Eu queria colocar aqui, o resto é tudo, eu queria reafirmar isso que você colocou no prefeito, esse compromisso, o ter esclarecimento, o município cresceu, não resta dúvida. Mas projeto como esse, que mexe numa questão indígena, eu não sei por que vem do executivo e não passa na coordenação indígena para ver uma discussão de análise de impacto nessa comunidade. Então, por isso que eu quero dizer que essas coisas precisam ser discutidas com mais cautela. Então, mas eu quero me parabenizar, porque ainda é tempo da gente correr atrás disso.